campanhas, tá bom? No mais, agradecer a Jesus por tudo que nós estamos passando neste momento, seja de vitórias ou de dificuldades. Hoje eu quero fazer uma prece em especial para o nosso Brasil, a pátria do Evangelho e coração do mundo, onde este momento o Brasil está dando um exemplo de um país em desequilíbrio emocional, mental, espiritual. Nós não tínhamos nenhuma dúvida de que o ataque viria para o Brasil, já que as forças que ainda predominam o nosso planeta querem ir até as últimas consequências na falência do nosso planeta. Mas Jesus é nosso governador e ele disse que se confiássemos nele, ele estaria conosco até o fim dos tempos. Mas neste momento é necessário engrossar a corrente das pessoas que amam o Brasil e que cuidam do nosso país. Então vamos fazer uma prece pedindo a Deus, na oração que Jesus nos ensinou, a cura, o equilíbrio, a restauração da paz na nossa pátria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dificuldades e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Amém. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Mateus, a vocação de Mateus, e eu parei lá no capítulo 12, e vou entrar para o jejum, mas eu vou voltar lá no 12, que é para poder a gente se lembrar, tá bom? Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então eu fiquei de explicar aqui qual seria os doentes, não é isso? Quem seriam os doentes? E o que os fariseus perguntaram para Jesus foi: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então vamos lá. Para a gente poder lembrar dessas posições da época de Jesus, e que são posições até hoje, tá, gente? Porque ainda existe o Sinédrio. Então a gente tem que entender da seguinte forma: olha, os escribas eram os escrivãos. Eles tinham conhecimento, dominavam a escrita. Para o mando, ele fazia tudo o que o rei escrevia. Então ele tinha conhecimento de leitura e escrita de uma forma avançada. De uma forma avançada. Então, naquela época, os escribas, eles eram aqueles que sabiam escrever. E o que eles faziam? Eles poderiam estudar, porque desde os 6 anos a criança entrava para o estudo da Torá, e que aqueles que se destacavam podiam se tornar escribas, que eram escrever o que o regente estava dizendo. Esse povo que Jesus dizia que também que eles não eram bons, por quê? Porque a partir do momento em que eles eram levados para a sociedade, para eles ensinarem as pessoas, eles não podiam cobrar. Porém, a grande maioria cobrava e ainda usava dos seus recursos de honra, de posição de honra, para conseguir mais créditos para si. E, obviamente, como eles tinham o domínio da escrita, eles também escreviam ao seu modo. Entendeu, gente? Como que nessa vida,
quando a gente tem um tesouro, depende do que a gente vai fazer com ele. Então o escriba, ele tinha na mão dele o tesouro do conhecimento, da leitura e da escrita. E ele usou da forma como ele quis. Os publicanos eram os cobradores de impostos, né? E eles eram corruptos, porque eles cobravam para Roma, cobravam para o Sinédrio e cobravam uma parte para eles. Então, além de cobrar, né, para esses dois reis, né, que lutavam pelo povo, essas duas soberanias, ainda cobravam para si mesmos, né? E muitos enriqueceram com isso. Então, por isso que Jesus dizia que o povo dizia que os publicanos eram pessoas de má fé, pessoas de má índole, e o povo não gostava de publicano. Mateus era um publicano, né? E o povo não gostava dele. Então, para o povo, Jesus estava andando com uma pessoa de má vida. Então, para ele, os pecadores são pessoas de má vida, pessoas que fazem mal para o povo, as pessoas que são soberbas, que caçavam brigas, que entravam em guerras, em conflitos. Eram pessoas que sabiam que ia para as cantinas e embebedava, e matava, e roubava. Então, esses são os pecadores, né? E os publicanos, que são aqueles que extorquiam da população. Então, ele fala, mas então, eles falam, mas por que você veio então? O que você veio fazer aqui, Jesus? Né? Porque você tá aí comendo com todo mundo, festejando com todo mundo, você fica com as prostitutas, você fica com os publicanos, você fica com aqueles que já matou gente, com aqueles que estão fazendo mal, que estão roubando. O que você veio fazer aqui, Jesus? E aí Jesus responde, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Então a gente tem que entender quem são os doentes. Os doentes são todos nós que afastamos das leis de Deus. Porque assim que os espíritos superiores nos alertam, todas as vezes que nós afastamos das leis de Deus, nós nos perdemos. Nós nos perdemos e vamos, obviamente, criar dificuldades no nosso caminho. E criando dificuldades para o nosso caminho, nós vamos também criar situações em que eu vou ter que ser extremo. Ou eu vou fazer o bem, ou eu vou fazer o mal. E como a gente não tem essa orientação muito clara, é muito mais fácil eu cair para o lado do mal. Porque eu não tenho o bem muito enraizado dentro de mim. Se nós formos pensar bem, nós acabamos de sair do mundo animal, né, do reino animal. Nós ainda temos muito de animalidade dentro de nós. Então, se eu tiver que me afastar, se eu me afastar das leis divinas, eu vou ter que entrar num caminho em que eu vou me deparar com... E muitas das vezes eu vou cair nessa armadilha. Entendeu? Então, eu até escrevi aqui o que seria mais ou menos o que eu entendo sobre o doente. O doente é tudo que não está em consonância com as leis divinas, tudo que nos afasta, e mais doentes seremos se ainda praguejar, dizendo que Deus não ajuda. Jesus só cuida dos pobres, pelo simples fato da miséria. É isso que a gente pensa. A maioria do ser encarnado e desencarnado, ainda neste planeta, pensa que Jesus veio para os doentes, mas é o doente do corpo, aquele que está sentindo dor, aquele que nasceu pobre, o que sente comer, não tem roupa para vestir, entendeu? É aquele pobre materializado. A gente entende, nós temos esse entendimento, que é aquele pobre coitado que não tem nada. Então a gente começa a ter conceitos que não são verdadeiros.
Então, nós que somos pessoas que não passamos fome, então o que a gente pensa? Nossa, eu vou ajudar muito se eu deixar uma pessoa não passar fome. Entendeu? Tá bom, mas qual é a sua fome? A fome do outro resolve na hora. E a sua, como é que vai fazer? E com essa pandemia, eu entendo que mais ou menos Deus nos colocou todos na mesma posição. Vai faltar comida também, né? Ou seja, gente, presta atenção, não é comida de eu ficar com fome não, tá? É regalias. Vai faltar regalias, né? Jesus nunca nos deixa faltar nada. A necessidade nunca nos faltará. Mas as regalias, isso vai terminar, porque vai terminar. Para a gente poder começar a entender quem é doente. Então eu escrevi aqui que tudo que nos afasta de Deus nos torna doentes. E nós tendemos a entender que pobres, que Jesus cuida dos pobres. E eu me sinto, olha para você ver o que eu escrevi assim, por um insight. E aí eu tenho o entendimento de que eu não preciso de favores de Jesus. Porque já tem tanta gente doente. Por que eu vou ir lá falar com Jesus dele? Entendeu? Por quê? Por que eu vou falar com ele que eu estou precisando de alguma coisa? Então, eu tenho esse entendimento, e isso é verdade, gente. Nós todos temos esse entendimento de que Jesus veio para os pobres, os falidos, os que choram, os que necessitam, aqueles que clamam por dor, choram por salvação, seja o que for. Mas nós que não estamos sentindo dor, que não estamos sofrendo, que estamos empregados, que temos família, né? Nós que temos todos esse conforto, nós entendemos que nós não merecemos os favores de Jesus. Nós entendemos até que a gente não precisa, porque eu estou incomodando ele. Vocês estão entendendo que coisa interessante o raciocínio que eu cheguei nessa parte? Então eu fiquei pensando, só porque não me falta o básico, eu não preciso de Jesus? Eu não posso pedir para ele? Mas aí o que seria que nós, que não estamos na necessidade premente, material, o que nós precisamos? O que será que a gente pode pedir a Jesus para que ele cuide de mim que sou pobre? Porque ele veio para mim, que estou doente. Qual é a minha doença? Então a doença do pobre eu posso ver. Ele está sem cobertor, ele está sem roupa, ele está sem tomar banho, ele está pedindo comida, ele está aleijado, ele está paralítico. Mas e a minha doença? Qual é a minha doença? Qual é a doença que eu vou dizer a Jesus? Me cura dessa doença, por favor. Porque o Senhor disse que veio para os doentes. Qual é a minha doença? Então, vamos fazer essa reflexão. Qual é a minha doença? O que eu tenho que receber de Jesus para a minha vida? Já que Deus me deu a oportunidade de estar fisicamente saudável, mentalmente saudável, humanamente saudável. Então eu preciso encontrar em mim qual é a minha doença. Porque Jesus veio para os doentes. Está bem? Porque aquele que não está doente não precisa dele. Ok, gente? Então vamos lá. E a pessoa que não está doente é porque nada falta para ela. Ela já tem tudo. Né? Como os fariseus, eles estavam cheios de muito entendimento e ideias estarrecidas. E Jesus veio dizer, falou, olha, eu vou quebrar isso tudo e vamos ver como é que você vai fazer de novo. Quebre. Começar a fazer de novo.
tá? Para a gente sair desse entendimento de que pobre e doente é na matéria. Pobre e doente é no espírito. O Caboclo diz algumas coisas muito interessantes. Estou lembrando de uma delas que ele fala aqui. Que ele fala da seguinte forma: tem pessoas que chegam no plano espiritual em completa condição de miserabilidade, onde essa pessoa não é dado a ela o direito mesmo de receber água. É uma condição miserável, é um miserável espiritual. Não tem ninguém para recorrer por ele. Entendeu? Então ele fala que a melhor coisa que nós podemos fazer é ter amigos do outro lado. Porque se nós fizermos amigos do outro lado, nós não vamos ser miseráveis. Nós não vamos estar na condição de pobreza espiritual. Eu não tenho ninguém para me socorrer. Eu não fiz amigos. Eu não me tornei verdadeiramente fazendo parte da minha sociedade, da minha família, do meu eu, né, que é todo mundo junto, né, que é tudo, o universo está todo em mim, eu estou toda no universo. Eu não fiz parte disso. Então eu estou na condição de miserabilidade, né? Oi, Maria Bethânia, um beijo para você. Então, qual é a nossa condição de chegada? No mínimo, podendo chegar e trabalhar. Né? Por quê? Porque eu já tenho as doenças. E como eu posso chegar e trabalhar? Então, quando chegarmos ao plano espiritual, nós não vamos esperar melhorar para depois trabalhar. Nós já vamos chegar melhorados para trabalhar, porque nós tomamos o remédio enquanto estamos aqui. O remédio que Jesus nos dá. Vamos continuar. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Gente, quando Jesus fala, eu quero misericórdia e sacrifício não. Então vamos entender isso. Você tá querendo pegar seu dinheiro, né, do seu mês e falar assim, ó, agora esse mês vou viver de nada e vou entregar isso tudo para as outras pessoas que estão precisando. Não, isso ele falou que não. Ele falou, não é isso que eu tô te pedindo. Eu tô te pedindo misericórdia, não é sacrifício. Eu não quero que você vai lá, pega o negócio e fica se batendo, entendeu? Minha culpa, minha máxima culpa. Eu não quero ver você debulhado no milho de feijão para poder ficar fazendo 1000 Pai Nosso, 1000 Ave Maria, entendeu? Eu não quero ver você fazendo qualquer que seja um sacrifício físico para alguém, porque você fala assim, então não é isso, ele pede misericórdia. Aí vem um ponto que dói mais, porque a misericórdia é dada para quem precisa de misericórdia. E quem precisa de misericórdia, gente? Quem do meu lado agora está precisando de misericórdia? Quem eu não suporto e eu vou ter que suportar? Quem? Quem me causou um grande mal e eu vou ter que perdoar? Dizem que misericórdia é a miséria do coração. Então é ter compaixão da miséria do coração do outro. Boa noite, Elizabeth. Então, a misericórdia é ter compaixão da miséria que existe no coração do outro. Tá entendendo o sacrifício? Eu não quero que você carregue pedra.
Eu não quero que você pega tudo que é seu e dá pro outro, porque senão vai ficar dois desvestidos. Não é isso. Compadeça do outro que erra. Eu quero que você se compadeça do outro que sofre. Eu quero que você entenda que ele é fraco, que ele não está comigo. Se você está, sustenta ele. Entendeu, gente? Então eu falo que ser cristão não é fácil, mas é necessário. Porque só assim a gente começa a se tornar membro. Por quê? O que eu quero? Um técnico que sai falando que a parede tem que ser desse jeito, isso tem que ser desse jeito, mas para isso ele joga na cara do outro que ele não sabe fazer. Ele vai dizer para o outro que o outro não sabe fazer nada, não quer comprar nada, não sabe nem do que está falando e é melhor você sair para lá. Então isso é, eu pego a obra para mim, eu me sacrifico para fazer as coisas, mas eu não deixo outra pessoa entrar na minha obra. Eu não permito, porque se eu abrir mão das coisas, eu vou ter que dizer que eu não sei tudo. E que alguém pode dar uma ideia melhor. E se alguém tiver uma ideia melhor, como é que eu vou me sentir? Então ele está dizendo para vocês, para nós, vivermos em harmonia, é preciso que eu conheça a minha doença, que eu trate a minha doença com os medicamentos que Jesus me deu e que eu entenda que o coração do outro tem miséria. E que eu posso ajudar esse coração, muito mais do que me sacrificar por ele. Entendeu? Eu posso cuidar desse coração da outra pessoa, porque ele é miserável. É isso que Jesus me pede, que eu tenha misericórdia e não sacrifício. Tá bom? E vamos continuar então. O jejum. Só para a gente entender, gente, a Torá, que as crianças aprendiam, Obrigada, Elizabeth, obrigada. Realmente eu fiquei 2 semanas aí muito mal, mas eu tô melhorando sim. Então a Torá, que eu já falei, são 5 livros de Moisés, eu vou repetir para a gente poder deixar bem gravado nas lives e a gente não esquecer mais, tá? A Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era esses 5 livros que eram estudados nos templos, nas escolas farisaicas, está bem? E dos saduceus também, que eu vou explicar essa diferença daqui a pouco, tá? Então nós temos o Pentateuco de Moisés e, séculos depois, o Pentateuco de Allan Kardec, né? Mas é isso aí, a gente vai falar mais para frente. Por enquanto nós estamos falando de Moisés. Então todo conhecimento até o dia em que Jesus esteve na Terra, chegou à Terra, era dos 5 livros de Moisés, tá bom? Então por isso que a gente também vai entender que Mateus, como ele era judeu, todo o evangelho dele é escrito para os judeus. Então por isso que a gente vê muito isso falando, tempo de Jesus, porque ele prestava mais atenção nisso. Ele prestava mais atenção no que os judeus pensavam para poder escrever o evangelho dele. Vamos lá, o jejum. Nós entramos então no capítulo 9, versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então vamos entender isso aqui. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João. Qual João? Batista. João Batista, primo de Jesus, que veio de Isabel para falar que o Senhor estava chegando, né? Que o Salvador estava chegando. E aí, os discípulos de João Batista também jejuavam, porque João Batista ensinava isso para eles. Mas por que eles questionaram Jesus aqui nesse dia? Eles questionaram porque João Batista estava preso. E como ele estava preso, eles foram então seguir a Jesus.
para poder entender quem era esse Jesus que João Batista dizia. E aí esses discípulos de João perguntam, uai, mas por que a gente que é discípulo de João, a gente faz jejum e os fariseus também fazem? E por que os seus discípulos de Jesus não fazem? Por que os seus não fazem? Porque o que é do Moisés faz, o que é do João Batista faz, e os seus não fazem. Aí vem a linda resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus, podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Olha o que Jesus quis dizer para nós sobre isso. Os discípulos de Jesus não precisam jejuar, porque onde é que já se viu não participar das festas do casamento? Como que é isso? E eu sou o noivo. Eu sou a pessoa que chegou para trazer luz ao mundo. Eu estou numa festa na terra. E quando eu estou aqui, as pessoas vão chorar, elas vão jejuar, elas vão lamentar, elas vão ir para a festa para chorar. Então ele fala, não, eu estou aqui, eu estou aqui. Se eu estou aqui, podem se alegrar, tudo está bem. E depois, Jesus é o motivo da festa e ele também, ele fomenta essas transformações no mundo. O que ele vai falar? Olha, pelas práticas farisaicas, né, de jejuar, isto era uma forma de manter as tradições. Então, os fariseus jejuavam e mais para frente Jesus vai dizer, faça igual a eles, que vai lá jejuar e depois vai mostrar a cara de sofrimento para o povo. Né, para o povo falar, oh, coitado de vocês, estão jejuando por causa de nós. Né? E então Jesus fala, não, eu não vim fazer isso. Eu não vim para trazer remendo para a tradição farisaica, que é jejuar. Eu não vim, porque eu sou a festa. Então vocês vão participar da festa. E ele diz, quando eu me for, ainda assim os meus discípulos irão chorar e jejuar, porque não sentirão fome, porque irão sentir a minha falta, porque irão sentir a presença do amor, o calor da profundidade de Jesus. Então, os meus discípulos vão sofrer e eles vão ficar sem comer, porque eu vou me embora. Então, ele vai falar aqui, eles só vão chorar, né? Está aqui, ó, dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Mas esse jejum é por causa da dor da partida de Jesus. Então, porque ele está dizendo, eles vão sofrer tanto que eles não vão querer comer. Porque não por ser um jejum uma prática, mas porque tem um motivo. Não porque é uma tradição, mas é porque tem um motivo. E depois ele vai falar, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Não se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odros e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, o que Jesus veio falar para esse povo? Que ele não veio trazer remendo para a tradição farisaica. Ele não veio falar assim, ó, vamos fazer assim, metade faz desse jeito, a outra metade faz daquele jeito, e aí então fica tudo certinho.
Ei, Rê, um beijo, obrigada por tudo, viu? Jesus te abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, muito obrigada. Então, Jesus vai falar: eu não vou ir a favor dessas tradições judaicas de jejum por nada. Eu não vou para os discípulos de João Batista jejuando porque está lamentando a prisão de João Batista. Eu não vou trazer jejum para as pessoas porque quem está comigo está na fartura. Então ele falou: eu não vou compactuar com isso. Eu não vou trazer um remendo para vocês. Entendeu? Não vou. Eu vou trazer novo. Mas aí ele diz, presta atenção, como é que vai ser colocado um remendo novo num vestido velho. Quem é costureira sabe disso. O vestido velho, ele já tem as fibras abertas. O vestido novo, ele tem as fibras fechadas.